Fala, meu amigo e minha amiga. Vamos falar aqui sobre lucro real trimestral e lucro real anual, tá? Para você que ainda não conhece a diferença entre esses dois, sobre a diferença do IRPJ e da CSL, fica aqui comigo até o final, que vai valer a pena, porque eu vou mostrar para você como que funciona a análise, a crítica que você deve fazer quando você é o responsável por esse imposto de renda, contribuição social, como que você deve tratar, como que você deve avaliar se você vai fazer o trimestral ou o anual. Qual que é melhor? Eu vou falar aqui a minha opinião, tá bom? Isso aqui vai ser uma mini aula sobre lucro real trimestral e anual, tá? Antes de eu continuar aqui, eu sou Cleiton Gomes. Para quem ainda não me conhece, da Gomes Consultoria Tributária, somos especializados em impostos diretos, né? IRPJ e contribuição social, lucro real. Então, fica aqui com a gente, se inscreve no canal aqui do YouTube, que essa aula aqui vai ser uma aula simples, curta, mas objetiva, tá? Trazendo aqui todo o conceito. Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui, né, a tela do meu computador. E aí a gente vai trazer um pouco desse conceito todo aí. Então, o que que acontece? O lucro real, ele pode ser definido, o seu período de apuração, de duas formas, que nem eu falei, ou o anual ou o trimestral. Qual que é a diferença para o lucro real trimestral para o anual? Então, o lucro real trimestral, você precisa encerrar em 4 vezes, né? Quando você tem uma empresa que ela já está aberta, que ela já trabalhou o ano todo, né? De janeiro a dezembro. Então, você tem 4 encerramentos: 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro, tá? Então, você tem que ter um balancete para cada data dessa, tá? E você também tem que fazer um LALUR, uma apuração do imposto de renda e da contribuição social para cada uma dessas datas. E aí você vai fazer o recolhimento, né, desses impostos nesse período, tá? E aí, o que acontece? Quando eu estou pensando ali, qual que é a diferença, né? Por que que eu deveria fazer o lucro real trimestral e não anual, ou fazer o anual e não trimestral? Qual que é a diferença entre os dois? Bom, primeira coisa, quando você está optando pelo lucro real trimestral, você vai pagar os impostos em 4 vezes, né? Em 4 períodos de apuração. Eu falei anteriormente: 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro. Porém, ele é um recolhimento definitivo, tá? Que não se altera mais. Beleza até aí? Preste bastante atenção, é um recolhimento definitivo. Porém, quando você tem um recolhimento pelo lucro real anual, você não tem um recolhimento definitivo, tá? E sim, você tem um recolhimento de estimativas mensais. Ou seja, a gente chama isso muito de antecipação do imposto de renda. Como assim, Cleiton? É até muito parecido quando você trabalha numa empresa e a empresa retém o seu imposto de renda na fonte, é uma antecipação também. Então, todos os meses é feita uma apuração, tá? Mensal, por balancete de suspensão ou redução, né? Ou por receita bruta, mas o comum é por um balancete contábil. Então, a contabilidade fecha o balancete mensal, manda para o Departamento de Impostos Diretos, que apura o lucro real, vai se fazer um LALUR, uma apuração, e você vai pagar janeiro, fevereiro, março, todos os meses você vai pagar imposto de renda, tá? Todos os meses. E aí, o que que vai acontecer? Depois você vai analisar o fechamento anual, tá? Então, você pagou todos os meses, porém, você tem depois o fechamento anual em 31 de dezembro, tá? Isso é o fechamento do lucro real anual. Então, o lucro real anual, ele fecha em 31 de dezembro, porém você já foi antecipando para o fisco. O fisco quer o teu dinheiro todo mês, tá? Tá na lei. E aí, quais são as vantagens e quais são as desvantagens de um regime e de outro regime, tá? Quando se pensa em fluxo de caixa, pode ser que algumas pessoas falem: puxa, mas no lucro real trimestral
eu pago só 4 vezes, né? Então, eu não preciso estar tirando dinheiro do caixa todo mês para pagar o DARF. Eu posso estar trabalhando com esse dinheiro ou movimentando ele na empresa, eu posso estar aplicando ele tendo rendimento financeiro, enfim. Sim, eu até concordo, porém existe um problema aqui. Quando você está no regime lucro real trimestral, ele é, perde um benefício, que é a limitação de compensação de prejuízo fiscal. Como assim, Cleiton? Você pode compensar o seu prejuízo fiscal anterior para empresas que têm prejuízo fiscal até o limite de 30% do lucro real, né, do lucro ajustado, ok? E aí, esse prejuízo fiscal, né, durante o ano você pode compensar 100%. Então, de janeiro a dezembro, você tiver prejuízo em algum período do mês, você compensou ele 100%, né? Então, quando é do ano anterior, 30%, do ano corrente, 100%, se você tiver prejuízo em um período, tá? Já quando você estipula fazer o trimestral, você perde isso daí. Por quê? Como você fechou 31 de março, por exemplo, você fechou ali, acabou. Então, no próximo período, você não pode mais utilizar aquele prejuízo, tá bom? Peyton, não entendi. Beleza, não tem problema. A gente está aqui para isso. Então, aqui eu vou te mostrar um exemplo, né? Você deve estar vendo aí na tua tela agora, um exemplo comparativo de lucro real trimestral e anual. Então, aqui, o que que a gente fez? A gente colocou, né, um lucro para o período 1 de 100 mil, para o período 2 de 90 mil, trimestre 1, trimestre 2. Só que no trimestre 3 teve um prejuízo, 40 mil. E aí eu fui, né, calculando aqui o imposto de renda. Então, no trimestre 3 prejuízo, eu não paguei imposto de renda, ok? No trimestre 4, 70 mil. Então, somando tudo aqui, eu paguei 81.260 de imposto de renda. Eu tive um lucro total acumulado de 220. O que que acontece, meus amigos, para ficar mais claro? No lucro real anual, eu teria 220 mil, eu pagaria 74.800 de imposto de renda. Isso fazendo um cálculo bem simples, tá, pessoal? Eu sei que tem outros pontos aqui, mas é só para vocês terem uma noção aqui da sistemática, tá? E aí, quando eu olho a apuração trimestral, eu paguei 81 mil, na anual eu pagaria 74.800. Então, na apuração lucro real anual, eu pagaria 6.460 a menos, eu teria uma economia. Por que disso, Cleiton? O que que aconteceu aí? Quando eu tive aquele prejuízo fiscal lá no trimestre 3 e eu estava no trimestral, eu não posso compensar ele 100%. Ele vira um prejuízo fiscal controlado na parte B, e aí no trimestre 4 eu posso compensar só 30% dele, entendeu? E aí eu acabo desembolsando mais imposto, ok? Pronto, Cleiton, já pode parar a sua aula, porque agora eu sei que o mais vantajoso é o lucro real anual. Calma aí, pessoal. Não é bem assim. Por isso que eu falo que tudo tem que ser feito análise, você tem que analisar a empresa, às vezes você tem que analisar até projeções futuras, você tem que olhar o presente, o passado e o futuro, tá? Então, lucro real é uma área estratégica, por isso que se paga tão bem para analistas, coordenadores, gerentes de techs que conhecem muito imposto de renda, tá? E RPJ, lucro real. Então, vamos lá. Qual que é uma vantagem do lucro real trimestral hoje? Para aquela empresa que tem um grande volume de saldo negativo, de impostos ali que podem ser compensados, né? Que podem ser compensados. E a apuração dela é uma apuração linear, uma apuração que não tem muita oscilação, sazonalidade, às vezes pode compensar. Por quê?
Por que que eu falo da sazonalidade e tudo mais? Para você não ter muitos prejuízos fiscais, tipo, muito lucro num período, muito prejuízo no outro, um pouco de lucro no outro, prejuízo no outro. Então, isso daí prejudica a apuração, vocês acabaram de ver, ok? Agora, quando é uma empresa que tem lucro todos os meses, não tem muitos picos, é mais linear, pode valer muito a pena, porque quando você apura trimestralmente, como ele é um imposto definitivo, você pode compensar, fazer uma decomp, entendeu? Porque desde 2018 é proibido você compensar a estimativa mensal, a antecipação mensal do lucro real anual. Então, no lucro real anual, você não pode usar esse benefício de pegar o teu saldo ali de impostos federais e compensar IRPJ e CSLL. Você não pode fazer isso. Já no lucro real trimestral, pode. Então, assim, qual que é a minha resposta aqui? Qual que é o melhor, lucro real trimestral ou anual? Não tem uma resposta. Eu gosto muito, acho muito interessante para a maioria das empresas, lucro real anual. É muito bom, muito interessante para a maioria das empresas. Porém, qualquer cliente meu que chegar em mim e falar assim, Cleiton, vamos no lucro real anual? Eu vou falar assim, ok. Porém, podemos fazer um estudo antes? Vamos avaliar seus dados, vamos avaliar sua contabilidade, sua ECF, seus controles. E aí a gente vai avaliar, fazer um estudo e aí sim a gente toma a decisão, tá bom? Então, então é isso, né, que eu queria. Ixi, eu acho que eu não compartilhei com vocês aqui algumas coisas, né? Mas eu vou dar uma conferidinha aqui na aula e a gente se vê em breve. Espero ter ajudado vocês. Não esqueça de se inscrever no canal e dar o like nesse vídeo, tá bom? Grande abraço.